alunos, vamos ver aqui agora um outro exemplo, tá? Vamos ver aqui um exemplo chamado fluxo de voos entre aeroportos, certo? Pessoal, suponha que partem voos diários dos aeroportos das cidades de São Paulo, São Luís, tá? Palmas e Goiânia. O esquema abaixo representa as cidades, as linhas e os voos existentes entre elas. Pessoal, o que significa aqui? Ó, tem o Goiânia e tem o São Luís. O que significa essa setinha apontando para Goiânia e para São Luís? Está dizendo que existem voos que saem de Goiânia e vão para São Luís. Indicam também que tem voos que saem de São Luís com destino a Goiânia. O mesmo, tá, pessoal, acontece aqui, né, com as outras cidades, né? Observe, por exemplo, tá, pessoal, que eu tenho aqui São Paulo, né, e Goiânia. Tem uma setinha apontando para São Paulo e Goiânia, ou seja, existem voos que saem de Goiânia e vão para São Paulo, e existem voos que saem de São Paulo e vão para Goiânia. Agora, pessoal, percebam que nós não temos uma setinha, né, indicando São Paulo e Palmas, né? Ou seja, eu não tenho uma setinha assim, ó, que vai nem para São Paulo nem para Palmas, em nenhum sentido. O que significa? Que não existem voos diretos entre Palmas e São Paulo, certo? Bom, pessoal, esse fluxo de voos aqui, né? Nós podemos associar isso a uma certa matriz A e J, né? Que estabelece se há ou não voo direto entre as cidades. De modo que vamos ter duas condições. Pessoal, primeira condição. Se há voo direto entre uma cidade e outra, nós podemos definir o elemento A e J como sendo o número 1. Situação número 2, tá? Condição número 2. Se não há voo direto entre as cidades, consideramos que o elemento A e J é o 0. Professor, não entendi nada. Pessoal, o exercício quer saber qual é a matriz que representa esse fluxo de voos entre os aeroportos dessas 4 cidades, correto? Tá. Pessoal, perceba então que eu tenho 4 cidades, não é isso? Bom, então aqui, galera, eu vou construir uma matriz A, certo, pessoal? Com elementos A e J, certo? Ou seja, elementos dispostos em linhas e coluna, com 4 linhas e 4 colunas. Ou seja, pessoal, a minha matriz, então, ela vai ter essa característica aqui, correto? Aqui ficou meio, o espaçamento ficou ruim entre os elementos, né, pessoal? A e A. Agora ficou melhor. Bom, pessoal, então eu vou ter aqui A e outro A. Aqui, pessoal, um A e aqui o A. E aqui eu vou ter um A e um A. Certo, pessoal? Vejam então aqui, pessoal, que eu tenho a minha matriz na forma genérica. E aí eu tenho que colocar os índices, né, nessa matriz, tá, pessoal? Vejam que aqui, ó, vai ser o 1, aqui o 1, 2, aqui o 1, 3 e aqui o 1, 4, correto? Aqui o 2, 1, aqui o 2, 2, aqui o 2, 3 e aqui o 2, 4. E aqui eu vou ter aqui o 3, 1, certo, pessoal? O 3, 1. E aqui eu vou ter o 3, 2, aqui o 3, 3 e aqui eu vou ter o 3, 4. Aqui eu vou ter o 4, 1, o 4, 2 e aqui eu vou ter o 4, 3 e aqui eu vou ter o 4, 4, que é o elemento 4, 4, certinho? Agora, pessoal, percebam que para poder resolver esse exercício, na verdade, eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar chamar uma cidade de 1, uma cidade de 2, uma cidade de 3, uma cidade de 4, certo? Por exemplo, se eu chamar a cidade de Goiânia de 1, certo? Eu vou colocar aqui a cidade de Goiânia vai ser 1, a cidade de São Paulo vai ser 2, a cidade de São Luís vai ser 3 e a cidade de Palmas vai ser 4. Bom, pessoal, percebam que seria mais prático para nós, neste exemplo, fazer assim, ó. Aqui, pessoal, na primeira linha eu vou registrar a cidade de Goiânia, depois a cidade de São Paulo, certo? Depois a cidade de São Luís e depois a cidade de Palmas, certo, galera? Seria mais conveniente nomear assim, ok? Percebam então também, pessoal, que seria mais conveniente eu colocar aqui assim, aqui vai ser a cidade de Goiânia, aliás, cidade de Goiás, não, né? Goiás é um estado. A cidade de São Paulo, certo, pessoal? A cidade de São Luís e a cidade de Palmas. Seria mais conveniente eu colocar assim, ok? Bom, vamos lá, vamos construir essa matriz, certo? Bom, pessoal, o exercício está falando assim, ó, que lá no elemento A e J é para mim colocar o número 1 se há voo direto entre uma cidade e outra. Pessoal, o que significa essa situação aqui, ó, o elemento A11? O que significa isso aqui, ó, esse elemento A11? Como eu chamei a cidade de Goiânia de cidade 1, o que esse elemento A11 significa? Significa o seguinte, existe um voo direto entre a cidade de Goiânia e a cidade de Goiânia?
Pessoal, vejam que absurdo, né? A não ser que Goiânia tivesse 2 aeroportos, né? Uma pessoa embarcasse no aeroporto e descesse no outro, né? Mas que sentido isso faz? Nenhum. Bom, pessoal, então, da cidade de Goiânia para a cidade de Goiânia, existe um voo direto? Claro que não, tá, pessoal? E é por esse motivo que eu coloquei aqui, pessoal, olha, um alinhamento aqui, ó, eu chamei a cidade de Goiânia de 1, né? O que significa cidade de Goiânia 1, né, pessoal? Significa que ela vai ocupar tanto a primeira linha quanto a primeira coluna. Vocês vão prestar atenção nisso? Bom, galera, vejam o seguinte, que quando eu coloquei aqui, chamei a cidade de São Paulo de a cidade 2, né, pessoal? Olha só o que eu fiz. Eu coloquei a cidade de São Paulo aqui, então, olha, na segunda coluna, e também coloquei a cidade de São Paulo na segunda linha, certo? Pessoal, o mesmo. Quando eu chamei a cidade de São Luís de 3, vocês observaram que eu coloquei São Luís na terceira linha e coloquei São Luís também na terceira coluna? Bom, galera, isso é óbvio para facilitar o nosso raciocínio. Pessoal, entre Goiânia e Goiânia há um voo direto? Claro que não. Se não há voo direto, nós vamos colocar o 0 nesse elemento A11, certinho? Então aqui, ó, pessoal, nesse elemento A11, nós vamos colocar com 0, porque de Goiânia para Goiânia não existe voo direto, certo? Bom, pessoal, beleza. E agora, professor, eu tenho aqui então a cidade de São Paulo. Existem voos diretos entre São Paulo e Goiânia? Opa, São Paulo e Goiânia? Tem voo direto. Se existe um voo direto, tá, pessoal, nós vamos colocar aqui então o número 1, certinho? Toda vez que houver um voo direto, 1. E o elemento, então, A12 vai ser representado pelo número 1, certinho? Bom, pessoal, aqui, ó. Professor, há um voo direto entre Goiânia e São Luís? Sim, há um voo direto entre Goiânia e São Luís. Se você observar bem aqui o nosso fluxo, né, pessoal? Goiânia e São Luís, há um voo direto. Então, pessoal, entre a cidade 1 e a cidade 3, ou seja, o elemento A13, existe um voo direto. Se existe um voo direto, nós vamos representar pelo número 1. Bom, vejamos aqui agora, pessoal, olha. Professor, entre a cidade 1 e 4, existe um voo direto? Quem é a cidade 1 e 4? Opa, Goiânia e Palmas. Existem voos diretos entre Goiânia e Palmas, pessoal? Existe. Olha, pessoal, entre Goiânia e Palmas, tá, professor? Existe um voo direto? Existe. Então aqui, pessoal, nós vamos colocar o número 1, certinho? Colocando aqui, então, não quis pegar minha caneta, de novo. Isso, pegou, pessoal. Então aqui nós vamos colocar o número 1. Pessoal, finalizada a cidade de Goiânia, o que eu tenho que fazer então? Passar o meu raciocínio para a cidade de São Paulo. E agora nós vamos analisar, pessoal. Entre São Paulo e Goiânia, há um voo direto? Se você olhar aqui na nossa matriz genérica, há um voo direto da cidade 2 para a cidade 1. Vejam, pessoal, que é o caminho de ida e às vezes o caminho de volta, né? Neste caso, pessoal, existe um voo direto. Então percebam que aqui nós vamos colocar o número 1, certinho? E aí, pessoal, nós vamos ter o seguinte. Opa, apagou aqui que era para apagar só o G. Muito bem. Existe um voo direto entre São Paulo e São Paulo? Pessoal, vejam que isso não faz sentido, né? Não existe voo direto de São Paulo para São Paulo, né? Então tá aqui. Existe um voo direto, pessoal, entre São Paulo e São Luís? Existe sim, tá? Um voo direto entre São Paulo e São Luís. Se nós observarmos bem aqui, ó, pessoal. Ou seja, se eu olhar aqui, pessoal, para esse elemento aqui, ó, ele é o elemento 2, 3. Existe um voo direto da cidade 2 para a cidade 3? Existe esse voo direto. Então, se existe, eu vou colocar o número 1, certo? Pessoal, olhando para esse elemento aqui, ó, existe um voo direto entre a cidade 2 e a cidade 4? Pessoal, prestem atenção aqui agora que a cidade 2, tá? Que a cidade 2 é São Paulo. E a cidade 4 é Palmas. Não existe um voo direto entre São Paulo e Palmas, tá? Por esse motivo, pessoal, quando não há voo direto entre elas, a gente vai colocar aqui, tá, pessoal, o elemento 0. Tá? Então, o elemento 2, 4 vai ser o 0. Professor, e entre as cidades 3 e 1, tem voo direto? Pessoal, perceba que a cidade 3 e 1 é a cidade de São Luís e a cidade de Goiânia, certo? A cidade de São Luís e Goiânia, existe voo direto? Existe. Então, é o número 1. Certo, pessoal? E aí nós vamos estabelecendo essas ligações. São Luís e São Paulo. Existe voo direto entre São Luís e São Paulo? Sim, professor. Número 1. São Luís e São Luís. Não faz sentido, é o 0. De São Luís para Palmas, professor, existe um voo direto? Existe. Então, número 1, ok? Bom, pessoal, finalizando a cidade de São Luís, tá? A gente pode vir aqui, então, para a cidade
né, de Palmas. E aí a gente vai associar com todas as outras cidades, correto? Vamos lá então, pessoal. Olha, de Palmas para Goiânia, existe um voo direto? Olhando para a matriz genérica, existe um voo direto entre a cidade 4 e a cidade 1? Existe, então é o número 1, certo? Existe um voo direto, tá, entre a cidade de Palmas e a cidade de São Paulo? Opa, entre Palmas e São Paulo, pessoal, não existe um voo direto. Se não existe um voo direto, aqui é o 0, certo? Professor, se eu olhar aqui para minha matriz genérica, há um voo direto entre a cidade 4 e a cidade 3? Entre a cidade 4 e a cidade 3, existe um voo direto? Existe. A cidade 4, né, pessoal, é a Palmas, e a cidade 3 é a cidade de São Luís. Então existe um voo direto. Então, pessoal, aqui ó, nós vamos colocar o número 1, certinho? Opa, não quis pegar minha caneta. Isso, ativou a caneta aqui, ó, número 1, certinho, pessoal? E de Palmas para Palmas, professor, existe um voo direto de Palmas para Palmas? Da cidade 4 para a cidade 4, existe um voo direto? Claro que não, né, pessoal? Quando isso acontece, é 0. Bom, pessoal, percebam então, tá, que através da situação proposta aqui, né, do fluxo de voos entre aeroportos, a gente conseguiu, tá, pessoal, construir aqui, ó, uma matriz, né, que quando eu olho para isso aqui, tá, pessoal, eu vejo que o 1 indica onde é que tem, tá, pessoal, voos diretos, e o 0 indica onde não tem voos diretos. E aí, pessoal, fica fácil de você olhar, tanto você olhando em linhas como em colunas, o resultado tem que ser o mesmo. Por exemplo, olha, se eu pegar aqui, né, de Palmas para São Luís, tem voo direto? Se você começar olhando na linha, Palmas para São Luís, tem voo direto? Nesse local aqui, pessoal, onde há a intersecção da linha com a coluna, estou vendo 1, então tem voo direto. Ah, professor, e se eu quisesse fazer o contrário, se eu quisesse ter olhado assim, né, começado pela coluna, Palmas, né? Se eu tivesse colocado aqui a coluna primeiro, né? Palmas, né, pessoal? E São Luís. Se você tivesse olhado aqui, ó, percebam, pessoal, que nesta linha, nessa coluna, no encontro dessa linha com essa coluna, também vai ter o número 1. Então, tanto faz você olhar primeiro em relação à linha quanto à coluna, a informação que a gente vê ali vai ter que ser a mesma, vai ter que indicar que existe um voo direto entre Palmas e São Luís, certo? Tanto faz você começar olhando pela linha ou como você olhar pela coluna, né? Ali a gente vai ter a indicação, né, que vai ter sempre um voo direto. E essa indicação é o número 1, né, pessoal? Então percebam que aqui e aqui, né, o resultado é o mesmo, porque indica a mesma ideia. Um voo direto entre São Luís e Palmas, ou um voo direto entre Palmas e São Luís. Vai depender da forma como você olha. Certinho, pessoal?